Olá, Quilter! Seja bem-vinda a essa live para você desvendar os segredos do quilting. Meu nome é Márcia Baraldi, eu sou especialista nessa técnica de acolchoamento e quero mostrar para você que qualquer pessoa pode fazer essa linda técnica na sua própria máquina de costura, doméstica ou industrial. E que quilting, sim, pode ser tão fácil quanto costurar. Hoje eu vou ter um assunto assim muito gostoso e que todo mundo deve prestar muita atenção. Eu, se fosse você, pegava lápis e papel e já ia anotando. Vou falar sobre os 10 erros mais comuns de quem está começando a entrar no mundo do quilt. Mas não é só quem está começando, não. É para quem acha que quilt é difícil também. Porque esses 10 itens vão te mostrar, né, esses 10 erros vão te mostrar que se você evitar esses erros, o quilting pode ser tão fácil quanto costurar. Isso mesmo. E são erros comuns que eu cometi todos eles. Então, vou mostrar para você aqui a minha experiência, aquilo que eu realmente tive que passar, né, por esse problema para entender que o quilt não precisa de nada disso. Então, eu vou te explicar. São mitos que tem no mercado, são muitas, vamos dizer assim, muitas lendas aí que fica aí todo mundo falando e eu vou desmistificar isso, tá bom? Então, quem é que quer saber aí? Vamos lá. Olha só, gente. Então, a gente vai começar aqui, ó. Você vai aprender os 10 erros frequentes de quem está começando o quilting ou até mesmo para quem já é experiente e pode estar cometendo esses erros, tá? Primeiro, a gente tem que conversar um pouquinho, entender, né, que esses erros todo mundo pode estar cometendo, eu cometi eles, e isso dificulta, não é que impede. Então, a gente vai realmente facilitar a nossa vida a partir de agora, tá bom? Isso pode atrasar muito o seu aprendizado. Primeira coisa que eu quero te dizer é falar a diferença entre quilting, quilt e patchwork. Patchwork é a emenda, né, de retalhos, como essa colcha, essas colchas aqui atrás são feitas de patchwork. Pode ser formas geométricas ou até mesmo algo mais artístico, mas é a união dos tecidos. O quilting, com ING no final, quilting. Eu vou até escrever aqui no comentário para colocar aí na tela. Quilting. Esse é o que realmente eu ensino, que é a técnica de acolchoar. É a costura que une as 3 partes, ó, de um sanduíche. Então, aqui eu tenho, né, sanduíche de pano, não é sanduíche de presunto. Então, eu tenho, ó, um tecido no fundo, uma manta no meio e um tecidinho aqui em cima. Então, o quilting é a união, é essa costura que une essas 3 partes aqui, ó. Tem uma borboletinha quiltada aqui. Então, isso daqui é o quilting. E o quilt, Márcia? O que é o quilt? O quilt sem o ING, ó, assim, o quilt assim, é a peça pronta. É o trabalho prontinho. Então, por exemplo, a colcha é um quilt. Por quê? Porque ela é um trabalho de patchwork unido pelo quilting. Então, ela é um quilt, sem o ING, tá? Então, quando ela está finalizada assim, ó, ela é um quilt. Então, aqui eu tenho o anjo, que é um quilt, tem o gato, que está aqui. Então, eu tenho vários quilts aqui. Tenho até, ó, um mini quilt que eu ganhei de uma aluna. Olha que graça. Esse daqui é o tipo de cartãozinho que a gente não joga, a gente sempre lembra, né? Eu sempre me lembro dela. Esse daqui é um quilt, ó. É um quilt do meu bonequinho de Natal. Mas vamos lá. Quero saber o seguinte. Você que está aqui me assistindo, você me fala quais desses erros você já cometeu, tá bom? Então, eu vou colocar aqui e você já vai falando para mim se já aconteceu com você ou não, tá bom? Deixa eu pegar minha cola, né?
Então, olha só, os 10 erros mais comuns que podem atrasar o seu aprendizado no quilting ou dificultar a execução do quilting na sua máquina doméstica ou industrial é o seguinte, eu vou colocar um de cada vez, tá? Um erro comum é treinar no paninho, ou seja, pegar não é a sobra do tecido, pegar o resto do tecido, aquele resto que você não vai fazer mais nada, e aí você fala assim, vou treinar nesse paninho mesmo, só para mim aprender. Por quê? Porque muita gente fala no mercado, eu quero saber se você já ouviu isso aí, que quilting é só treino. Quilting é só treino para você? Você já ouviu falar isso? Hein? Quero saber aí. Quem é que já ouviu falar quilting é só treino? Eu já ouvi falar, eu ouvia muito falar. E não é. Quilting não é só treino. Quilting é técnica e treino. Para você treinar, você precisa treinar sabendo o que está fazendo. Então, é muito importante que antes do treino você tenha a teoria para saber o que está fazendo. Não adianta a gente treinar a andar de bicicleta se a gente não sabe como que funciona, aonde tem o freio, aonde tem o acelerador, como que eu faço para pedalar, não adianta. Eu sei mais ou menos, então eu vou treinar. Tudo bem, você pode até treinar, né? Mas aí você vai ter certas dificuldades. Então você vai acabar dificultando o teu aprendizado. Vai demorar muito mais para você aprender, não é mesmo? Agora, um outro erro comum é você treinar em tecidos que você não vai usar. Então, se você não vai usar aquele tecido para valer, é aí que você gera o medo de quiltar. Mas agora eu vou falar os 10 erros comuns que tanto iniciantes como pessoas experientes cometem no quilting. Então, um dos erros, treinar no paninho ou achar que quilting é apenas treino. Não, quilting é técnica, então você precisa aprender e treinar com técnica. Se você não tem conhecimento do assunto, como que você vai treinar? Não é mesmo? Então, quilting não é só treino, quilting é técnica, e aí você aprende e faz o treino, tá bom? Para afinar. Outro erro comum, pensar no quilting como uma escrita. Quando a gente escreve, nós escrevemos, né, na horizontal, certo? Então, é sempre indo para lá e para cá, para lá e para cá, para a direita e para a esquerda. Só que quando a gente vai costurar, vocês já notaram uma coisa? Apesar do quilting ser livre, de você poder ir para todos os lados, a peça em si, ela não vai para a direita e para a esquerda, porque senão você vai ficar brigando com o pescocinho da máquina ali. Então, como que você vai fazer? Você vai fazer para frente e para trás. É esse o movimento. Então, um erro comum é você pensar no quilting como uma escrita. Como que você pensa isso? Antigamente, quando se ensinava quilting, falava assim, olha, se você consegue escrever o teu nome quiltado, você já é capaz de ser uma quilter. Acontece que quando você vai escrever na horizontal. E aí vai acabar perdendo o raciocínio do quilting. Então, é importante que você marque isso para você fazer para frente e para trás, tá bom? Lá no curso Quilter de Sucesso tem, as Quilter de Sucesso aí tem exercícios específicos para isso, para mentalizar a verticalização do raciocínio. E assim pegar a técnica, tá bom? Vamos lá. Erro comum de quem está começando a quiltar ou até mesmo quem já sabe. A preocupação com o tamanho do ponto. Márcia, meu tamanho do ponto saiu um grande, saiu um pequeno, eu não consigo fazer todos os pontos iguais. Hello, muito bem. Se você não consegue fazer todos os pontos iguais, parabéns, você é humana. É isso mesmo. É natural que a gente não consiga fazer exatamente igual. É claro que com o tempo você consegue fazer
os pontos homogêneos, então eles são muito similares, mas não exatamente iguais, tá? Então, quando você não se preocupa tanto com o tamanho do ponto, o teu quilting sai mais fluido. E quem está começando e está muito incomodado com o tamanho do ponto, a dica é: faça com a linha da cor do tecido. Faça o quilting, não faça o quilting com cor contrastantes. Eu falo isso muitas vezes, né? Sempre falo, olha, seja gentil com você mesmo, né? Use linha da cor do tecido. Vai ficar lindo e vai valorizar a sua peça e vai, claro, camuflar alguns errinhos, principalmente de tamanho de ponta, ou uma curvinha que não saiu tão curventa, saiu meio quadradinha, tá? Existem alguns exercícios básicos para você fazer que você treina o tamanho do ponto. Isso sim, porque o tamanho do ponto depende não só da sua coordenação motora, né, de você levar para lá e para cá, mas depende também da velocidade da máquina. Então, são duas variáveis aí que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, existem exercícios específicos, técnicos, para você aprumar o tamanhozinho do ponto. Mas no começo, não se preocupe tanto com isso, porque quanto mais você se preocupar, pior ele vai ficar, tá? Então, relaxa. Vamos lá. Começar pelo labirinto. Apesar de ser o desenho mais comum, quem aí já começou pelo labirinto? Fala para mim aqui. Hein? Quem é que já começou a aprender a quiltar com o labirinto? Quero saber. Se você começou pelo labirinto, saiba que ele é um dos desenhos mais difíceis de começar. Ele é comum, mas ele não é fácil. Porque ele é aquele desenho, né, aquele design de que nada pode. Olha só quanta gente começou, muita gente. A Betânia, e não deu certo. Não dá, é muito difícil, tá? Então, é muito complicado mesmo começar pelo labirinto. Hoje, as quitters de sucesso que estão aí, ó, podem dizer, o design que vocês começam, né, a fazer preenchimentos não é o labirinto, é com um floral lindo, que valoriza muito mais a peça do que um simples labirinto. E é muito mais fácil. Então, tem que ir no seu tempo. Por isso que existe um método, uma técnica para você fazer o quilting tão fácil quanto costurar. Copiar desenhos. Esse também é um erro cruel. Quando a gente quer copiar exatamente o desenho que está ali. Então, imagina você tentando copiar a letra da mamãe, né? Quando a gente era criança, ou os nossos filhos também, quem nunca, né, fez isso, de querer copiar exatamente. Agora que eu vi que eu estou sem o microfone. Exatamente o tamanho do ponto. Vocês estavam me ouvindo bem? Meu Deus do céu! Então, olha só, hein? Quando a gente vai fazer uma cópia de um desenho, né, tem uma parte do curso Desvendando Segredos, lá dentro do curso Quilter de Sucesso, que eu ensino exatamente quais são as estratégias e o passo a passo para você copiar um desenho. Ou seja, você pode sim desenhar no tecido e passar o quilting por cima desse desenho que você fez. Mas também existe técnica para isso. Porque se você for só copiar o desenho, o que vai acontecer? Vai ficar tudo tremido e o pontinho vai ficar desse tamanhinho, tá? Então, para tudo é técnica. Para você copiar desenho, você tem que ter na mente que quilting não é desenho, quilting é movimento. E essa é uma premissa básica do meu método de ensino. Vamos lá, mais um erro. Deixa eu tomar uma água aqui que já tô que tô, né? Vamos lá. Mais um erro comum que acaba dificultando o seu aprendizado aí.
virar o quilting ponto a ponto. O que acontece? Quando a gente vai fazer um caseado numa máquina de costura, e a gente tem que fazer aquelas curvinhas, né? Vamos supor que a gente vai fazer o caseado numa flor. O que acontece? A gente tem que ir virando ponto a ponto. Por quê? Porque a máquina de costura foi para o lado errado a água. Vamos lá, então. Virar o quilting. Eu estava falando sobre esse erro, né? Do virar o quilting. Então, quando a gente está fazendo caseado, a gente vai virando ponto a ponto, assim, se a gente quer fazer o contorno, por exemplo, de uma flor, ou de um coração, ou algum desenho aplicado. Acontece que quando a gente vai quiltar, a gente não vai passar ponto a ponto. Por quê? Porque a gente está sem os dentinhos de baixo. Então, é a nossa mão que vai conduzir o trabalho. Então, você pode bailar com ele, indo para um lado e para o outro, e fazendo todo o contorno com bastante suavidade, tá? A gente pode fazer uma aula um pouquinho mais profunda sobre esse assunto, se você quiser. Então, coloca aí nos comentários se vocês querem mais aula sobre isso, que vai ser muito legal. Vamos lá, então. Mais um erro comum. Ai, esse me dói o coração. Não usar luvas para o quilting. O que a gente tem que entender quando vai fazer o quilting, sabe o que é? Que nós e o sanduíche somos uma coisa só. Então, a nossa mão tem que estar grudadinha no sanduíche. E como que a gente gruda essa mão no sanduíche? Não é passando cola, né? É o quê? É colocando uma luva com bastante aderência na palma da mão. Porque aí, ó, ele fica facinho, ele desliza com muita suavidade. Eu desenvolvi as luvas próprias para quilting, né? Quem já me acompanha há um tempo já conhece. Quem que já conhece essas luvas aqui, ó? Essas luvas aqui não é para não doer a mão, é para a gente conseguir fazer o quilting com bastante leveza, tá? Quem conhece? Quem não conhece, coloca aí. Conheço ou não conheço? Ah, tem até a fotinho aí, que maravilha. Obrigada. Então, olha só. Quem tem... quem está com as luvinhas, o que acontece? A mão, ela não escorrega no tecido, ela adere ao tecido e transforma você e a peça numa coisa só. Então, quando você vai para lá ou vai para cá, o sanduíche vai junto com bastante leveza, desliza muito melhor. Então, você fazer quilting sem as luvas é realmente um desafio. Se você não tiver as luvas próprias para quilting, que são essas daqui que eu desenvolvi, você pode pegar até mesmo uma luva cirúrgica, aquelas de borracha, corta os dedos, ela vai aquecer mais tua mão, não vai ser tão confortável, mas já vai resolver um pouquinho, tá? Não vai deixar tua mão escorregar. Vamos lá, mais um erro comum aqui. Não ter conhecimento sobre mantas, usar qualquer manta para fazer o quilting. A gente acabou se acomodando e fazendo quilting com a manta, ou aquela mais baratinha, que é a Filon, a Crilon, Dupont, coisa assim, ou a R1, R2, só com essas mantas. Ah, Márcia, mas elas não têm qualidade? Tem, elas têm qualidade, mas tem que saber qual é a manta apropriada para cada tamanho de trabalho e para cada utilidade do trabalho que você vai fazer. Se você for fazer, por exemplo, uma toalha de mesa e fizer com R1, ela vai ficar toda assim, ó, esticada. Vai ficar horrível, porque não vai ter caimento, ela vai ficar dura. Vai ser muito difícil de você quiltar, porque quando você começa a quiltar com R1, ela vai criando vida, ela vai ficando enorme, dando volume. Então, trabalhos grandes, principalmente para quem está começando, eu não recomendo usar essa. Agora, se você vai fazer um jogo americano, né, bem lindinho, e vai usar uma manta muito mole, esse aqui é um joguinho americano de Natal. Então, ó, se você vai fazer um joguinho americano e coloca uma manta muito mole, ela fica toda molengacha, é toda mole, não dá firmeza. Então,
Você tem que saber exatamente, conhecer as texturas das mantas, usar a manta apropriada, porque aí você vai tornar o quilting tão fácil quanto costurar, tá? Gente do céu, não ter conhecimentos com as linhas. Muita gente tem problema sério aí de não ter conhecimento das linhas. Então, não sabe qual é a linha própria para o quilting. Na verdade, toda e qualquer linha você pode fazer quilting. Eu faço quilting com linha metalizada, com linha que brilha no escuro, com linha holográfica, que é um fiozinho de plástico, com linha que sai com água, com linha grossa, com linha fina, com lã, com linha de bordado, linha de bobina, linha de seda, linha de nylon, linha de poliéster, linha metalizada, linha de viscose, todo tipo de linha. Eu sou apaixonada e uso todos os tipos de linha. Mas eu sei o que eu estou fazendo, então eu conheço as linhas, então ter esse conhecimento é muito importante. Então, quem está começando, eu não recomendo começar com linhas frágeis, ou linha velha, linha que está arrebentando, que tá fragilizada de alguma maneira, que quebra muito fácil. Então, começa já logo com uma linha resistente. E qual que é a linha mais adequada e resistente para a gente fazer quilting? É a linha de bordado. Imagina aquelas bordadeiras industriais que borda boné, que borda moletom, jaqueta, aquelas coisas todas. Aquela linha lá é a linha que eu mais uso e que as quilters do mundo inteiro mais utilizam. É a linha de bordado de poliéster. Por quê? Porque ela é muito resistente e fininha. Olha só as bordadeiras. As bordadeiras, elas trabalham em alta velocidade e geralmente fazem aquele ponto cheio, né, para fazer o desenho. Então, se for usar uma linha muito grossa, fica um bordado bruto, grosseiro. Então, a linha tem que ser fininha. Só que se colocar uma linha frágil na bordadeira, quem está operando a bordadeira vai morrer louco, porque vai ter que toda hora ir lá e trocar e arrumar a linha. Então, a linha de bordado, hoje em dia, é a mais utilizada no mundo todo, porque ela é fina e resistente. Então, ela é uma linha excelente. E não precisa ser de uma determinada marca específica, tem várias marcas, tá? Tem Zenith, tem a Seta Lumina, tem a Bonfil, tem a Resistente, tem a Círculo, tem vários tipos de linha. Você vai lá buscar e fazer o tal do teste do dedinho. Quem é que conhece o teste do dedinho aí? Comenta aqui para mim. O teste do dedinho. Deixa eu ver uma linha aqui para mim fazer o teste do dedinho. O teste do dedinho, ó, você faz assim, ó. Eu falo que foi desenvolvido pela NASA. Você dá 2 voltinhas no dedo, ó, e puxa. Se o dedinho ficar roxo e não arrebentar a linha, essa linha é ótima para quiltar. Ó, marcou, hein? Machucou meu dedinho. Então, a gente tem que ficar bem atenta a isso, tá bom? E mais um erro muito comum, que é o último erro que eu vou falar aqui, depois eu vou resumir todos eles, tá? É comprar uma máquina nova para quiltar. Tem muita gente que fala assim, Márcia, eu não vou fazer o curso Quilter de Sucesso agora, porque eu estou esperando para comprar uma máquina nova, porque a minha máquina está muito velha, a minha máquina já está, né, muito usada e tudo mais. Mas é excelente você aprender a quiltar na sua própria máquina de costura, naquela que você já conhece. Vamos lá, ó, bastante gente conhece. Olha só, até a pretinha a gente é capaz de fazer o quilting com ela, né? Muito tranquilamente. Só tem que ter perna, né, para ficar lá pedalando ela. Mas se colocar um motorzinho nela, com certeza, né? Então, eu tenho aluna, inclusive, não sei se você tem aí uma aluna minha aqui, a Edneia.
Tá aí ela? Vamos ver se tá fácil. Aí eu vi, na imersão já, eu vi que eu tinha problema de máquina, não era problema de porque eu amei a minha, sabe, agulha, só trocava quando quebrava. E sabe, tudo que você já falou, muita coisa. Eu falei, se aqui nessa semana ela já me falou tanta coisa dessa, eu já tinha acompanhado mais, mas eu não sabia que você tinha curso, nem nada, né? Aí você foi falando, aí eu pensei, gente, eu quero esse curso. Tá vendo só, gente? Até mesmo com a Pretinha, ela começou e, ó, tá lá, trabalhando com a Pretinha, tá? Então, sim, é super possível a gente fazer quilting com qualquer máquina de costura. A gente só tem que conhecer a máquina e ajustar ela adequadamente. Eu vou falar os 10 erros aqui, resumidamente. Coloca na tela para mim, tá aí, ó. Primeiro erro, treinar no paninho. Segundo, pensar que quilting como uma escrita. Terceiro, não estou enxergando. Terceiro, a preocupação com o tamanho do ponto. Então, deixa eu ver, ficar do outro lado, que aí eu vou ficar mais pertinho aqui. Vamos lá, hein? Então, tá. Vou falar os 10 erros que, normalmente, iniciantes ou até mesmo pessoas experientes cometem no quilting e acabam se dificultando. Então, para você tornar o quilting tão fácil quanto costurar, é muito importante que você saiba que esses 10 erros podem acontecer e você vai evitar. Treinar no paninho, não treine no paninho, tá? Faça peças para quiltar. Pensar no quilting como uma escrita é um erro grave, porque você vai trabalhar na horizontal e não na vertical. Preocupação com o tamanho do ponto. Inicialmente, não precisa se preocupar com o tamanho do ponto, tá tudo bem. Começar com o labirinto. Apesar de ser comum, esse padrão, ele é mais difícil. Então, tem outros padrões mais bonitos e muito mais fáceis de executar a técnica. Copiar o desenho. Sim, copiar o desenho sem técnica. Se você tem a técnica, você vai conseguir fazer com tranquilidade. 6. Virar o quilting a cada ponto. É entender o quilting como um caseado e não como uma costura livre. Então, é importante que você entenda que você pode ir para todos os lados. 7. Não usar luvas. Esse é um erro grave, porque tua mão escorrega e o tecido não vai correr, não vai escorregar na máquina, então vai ficar preso. 8. Usar a manta errada. Usar a manta errada, na verdade, né, é não usar a manta apropriada. Não ter conhecimento da manta é um problema. 9. Usar linhas frágeis. Esse é um problema grave porque a linha se rompe a todo momento. E 10. Esperar pela máquina nova para aprender a quiltar. Então, esses foram os 10 erros fatais, tá? O que acontece? Um outro erro fatal que a gente vai fazer, eu vou fazer uma live todinha sobre esse, é você não saber qual que é a diferença entre problema de quilting e problema de máquina. Então, a gente vai fazer outra live aí. Então, veja bem, quais foram os erros que vocês cometeram? Coloca aqui o número, coloca aí quais foram os erros. Eu vou tirar uma foto aqui, vou postar lá no Instagram e você vai comentar embaixo da foto no Instagram qual foi o erro, tá bom? Vamos combinar assim? Eu vou tirar uma foto minha aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui, porque eu vou colocar os erros aqui do meu ladinho, ó. Vai ficar assim a foto, tá? Do lado da bailarina aí, tá? E aí aqui, ó, eu vou colocar a fitinha aqui com os erros e aí você vai colocar lá no Instagram qual o número do erro que você já cometeu. Combinado comigo? Gente, gostaram da aula de hoje? Deixa um like aí para mim. Coloca um like aí se vocês gostaram. E não esquece de ir lá no Instagram e já curtir a foto e colocar qual erro que você estava cometendo. Um super beijo, então, e até daqui a pouco, hein? Vai lá para o Instagram me ver.